Oi para você, aluno do 6º ano da Rede Municipal de Educação de Picos. Nós estamos aqui no vídeo 19, sequenciando o estudo de substantivo. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar a flexão de gênero do substantivo. Acompanhem comigo a nossa aula. Quando trabalhamos flexão de gênero do substantivo, na nossa mente vem duas palavras, masculino e feminino, porque quando falamos de gênero, nos referimos ao masculino e ao feminino. Quando nós começamos os nossos primeiros anos escolares, nós temos uma concepção de que masculino é aquela palavra que termina em O, e que feminino é a palavra que termina em A. Assim, temos amigo para o masculino e amiga para o feminino. Mas não é bem assim, pessoal. Quem determina o gênero do substantivo é a palavra que acompanha o substantivo. Pode ser um artigo, pode ser um adjetivo. Normalmente, são os artigos que vão acompanhar os substantivos, determinando se são substantivos masculinos ou femininos. Percebam, o amigo, antes do substantivo amigo, cabe o artigo masculino o. Portanto, aí eu tenho um substantivo masculino. E antes da palavra amiga, cabe o artigo feminino a. Portanto, a amiga. Amiga, substantivo feminino. Não é o fato de amigo terminar em O e amiga terminar em A que vai determinar o gênero, tá certo? Compreendam isso. Uma prova disso é que eu tenho aqui algumas palavras, tá? Que têm apenas uma forma. Espelho, termina em O. Por isso, ele é substantivo masculino? Não. Ele é masculino porque antes de espelho, cabe o artigo O. Eu não digo a espelho, eu digo o espelho. E não existe a espelha. É um substantivo de uma forma só, tá? Se fosse assim, planeta termina em A. Planeta seria feminino. No entanto, planeta é masculino. Antes de planeta, cabe o artigo masculino O, mesmo ele terminando em A. Eu digo o planeta, eu não digo a planeta, tá certo? Então, não é a terminação da palavra que vai determinar o gênero do substantivo, e sim a palavra que acompanha, se é um artigo masculino ou se é um artigo feminino. A placa, antes de placa, cabe o artigo feminino a. Então, placa é substantivo feminino. Opinião termina em O. Então, ele seria um substantivo masculino? Não. Opinião é feminino, porque antes da palavra opinião, cabe o artigo feminino a. É a opinião. Lápis não termina em O e não termina em A. E aí? Como faríamos essa distinção? Nem termina em O, nem termina em A. Termina em S, termina em IS, né? Então, quem vai determinar o gênero é o artigo. Eu não digo a lápis, eu digo o lápis, é masculino. Nuvem não termina em A e não termina em O. Como eu classificaria o gênero, né? Se não termina em O nem A. Quem vai determinar é o artigo. Compreenderam, pessoal? A nuvem é substantivo feminino, porque antes da palavra nuvem, cabe um artigo feminino, tá bom? Então, entendam. O gênero do substantivo não depende da significação da palavra e nem de sua terminação, tá? Quem determina o gênero do substantivo é a palavra que acompanha o substantivo, tá bom?
Os substantivos que designam pessoas e animais costumam apresentar formas diferentes para o masculino e para o feminino. Essa distinção pode ser feita de duas formas. Pessoal, nós temos aqui os substantivos biformes, tá? Biformes, bi de duas, tá? E formes de formas. Então, biformes são aqueles que têm duas formas. Uma para o masculino, outra para o feminino. Essa primeira forma vai fazer aí a flexão da palavra com alterações em sua terminação. Por exemplo, o substantivo moço termina em O. Faz o feminino trocando o O por A. Moça, menino, menina, garoto, garota. Mestre termina em E. Faz o feminino trocando o E por A. O feminino de mestre é mestra. Cantor termina em or. O feminino é feito com o acréscimo do A. Cantora. Autor, autora. Professor, professora. Tá certo? Galo faz o feminino com a terminação inha, galinha. Troca o O por inha. Galo é masculino, galinha é o feminino. Capitão é masculino. O feminino de capitão, capitã. Patrão, terminião, masculino. O feminino de patrão, patroa. Tá certo? Então, aí está o primeiro exemplo de substantivos biformes. Aqueles que fazem a flexão da palavra, alterando a terminação. O segundo tipo de biforme é aquele que usa palavras diferentes, tá? Totalmente diferentes. Por exemplo, homem é masculino, feminino correspondente é mulher, né? São palavras totalmente diferentes, radicais totalmente diferentes. Padrinho, madrinha, macho, fêmea, cavalheiro, dama, certo? Pai, mãe, boi, vaca, cavalo, égua. Então, são exemplos de substantivos biformes, aqueles que apresentam duas formas, uma para o masculino, outra para o feminino. Tá certo? E os substantivos uniformes. Uni é de único. Formes, forma, uma única forma. Quais são esses substantivos uniformes? Eles se classificam em três, pessoal. Vamos vê-los. O primeiro que vamos trabalhar é o comum de dois gêneros, tá? Que são uniformes comum de dois gêneros. É uma palavra que não se altera. O gênero, masculino ou feminino, será definida por uma palavra externa, podendo ser um artigo ou um adjetivo, que é uma qualidade. Por exemplo, pessoal, o estudante para o masculino, a estudante para o feminino, o dentista para o masculino, a dentista para o feminino. Quem é que está fazendo a distinção de gênero aí? No caso aí nós temos o artigo, o estudante, acompanhando aí, quando se referia ao masculino, e o artigo feminino a, antes de estudante, quando se referir ao feminino. O cliente é masculino, olha o artigo determinando. A cliente é feminino. Quem faz a distinção é o artigo. O jovem é educado. Aqui nós temos dois determinantes. O artigo o e a qualidade, o adjetivo. O jovem é educado. Tanto o artigo está determinando aqui o gênero de jovem, como também o adjetivo educado, ó, tá? Está determinando o masculino desse jovem. A jovem é educada.
quem está determinando aqui o feminino? A, que é o artigo feminino, e o adjetivo educada, tá? Que refere-se a jovem no feminino, tá certo? Então, quando nós temos uma palavra que não se altera e será definida por uma palavra externa, nós temos aí substantivos chamados de comum de dois gêneros, tá? É a mesma palavra para o gênero masculino e feminino. Quem faz a distinção? O artigo ou um adjetivo, tá bem? O outro tipo de substantivo uniforme são os sobrecomuns, tá? O que é isso, professora? Sobrecomuns é a mesma palavra que serve para os dois gêneros. Aqui no caso, nem o artigo vai mudar, tá certo? Nem o adjetivo também. É a mesma palavra para os dois gêneros. E como vamos descobrir quando nos referimos ao gênero masculino e ao gênero feminino? O contexto da frase é quem vai nos dizer, tá bom? Então, nós temos a criança para o gênero masculino e a criança para o gênero masculino, tá certo? O indivíduo para o gênero masculino e para o gênero feminino. Você nunca vai dizer a indivíduo nem o criança, tá bom? É a criança, o indivíduo. Nem o artigo altera. A vítima, sempre para o gênero masculino e para o gênero feminino. Não existe o vítima, né? O cadáver para o gênero masculino e para o gênero feminino. A testemunha, o ente, né? O cônjuge, a pessoa, o ser, o monstro. Exemplos de substantivos sobrecomuns. É a mesma palavra servindo para os dois gêneros. Nos substantivos sobrecomuns, o artigo não vai alterar, tá certo? Nós vamos entender se refere ao gênero masculino ou feminino pelo contexto da frase, tá certo? Pelo contexto da situação, certo? E o terceiro tipo de substantivo uniforme são os epicenos, tá, gente? Os epicenos são palavras epicenas que vão determinar o gênero, tá certo? São palavras epicenas, são as palavras macho e fêmea. Os epicenos são aplicados para os animais, tá bom? Então, nos substantivos epicenos, as palavras epicenas é que determinam o gênero. Nós vamos usar as palavras macho e fêmea. Por exemplo, o tatu macho, o tatu fêmea, o tucano macho, o tucano fêmea, a borboleta macho, a borboleta fêmea, a coruja macho, a coruja fêmea, tá certo? Todos os substantivos epicenos são aqueles que não têm duas formas, tá? Eu não posso dizer a mesma coisa com gato e gata, rato e rata. Nesse caso aí, gato e gata, rato e rata são biformes. Tem duas formas, uma para o masculino e uma para o feminino. Somente os epicenos, aqueles que é a mesma palavra, tá? Para os dois gêneros, fazendo a distinção nas palavras epicenas, macho e fêmea. Tá certo? E chegou a hora da atividade, onde você vai fazer um aprofundamento bem bacana com o seu professor de turma. No seu livro didático, você encontra uma atividade nas páginas 127 e 128. Bons estudos, meus alunos queridos, minhas alunas queridas. Até a próxima aula, porque a nossa terminou.